Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 13, Epílogo Conhecendo Jesus e a Sua Palavra. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente na Tua presença, invocamos a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim, sobre os meus irmãos, que ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor nos abençoe nesse estudo e que o Senhor nos alimente com o pão da vida, dá-nos também a água da vida, dá-nos também o colírio, o óleo do Espírito Santo, é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Epílogo, conhecendo Jesus e a Sua Palavra. O verso áureo: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O Evangelho de João, assim como o Evangelho de Marcos, termina com um encontro ali na Galileia. Esta última semana de estudo sobre João trata desse encontro, mas conectando-o ao tema de como podemos conhecer Jesus e a Palavra de Deus. Um conceito que percorre todo o Evangelho de João. Embora os discípulos tivessem convivido com Jesus por mais de 3 anos, ainda estavam despreparados para a crucifixão, para a morte de Jesus e para a ressurreição, ainda que Cristo lhes tivesse dito várias vezes o que aconteceria. Infelizmente, eles não acreditaram na palavra de Jesus, ou melhor, não entenderam. Hoje, podemos correr o mesmo risco de escutar ou até mesmo ler a palavra de Deus, mas não entender, não aceitarmos como luz que deve guiar os nossos pensamentos e nossas ações. Infelizmente, é nesse ponto que muitos cristãos, às vezes involuntariamente, erram. Vamos examinar alguns dos ensinamentos centrais de João que podem nos ajudar a conhecer Jesus melhor e nos aproximarmos dele cada vez mais e também da sua palavra. Conhecer Jesus é tudo, meu querido irmão, minha querida irmã. Relacionamento com Jesus é salvação. Aleluia! Na parte de domingo, encontro na Galileia. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21, e vamos ler então os versos 1 até o verso 19. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou 100 metros, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe.
e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. João, o capítulo 20, termina mencionando o propósito do livro de João. Você lê comigo João 20, 31. Qual foi o propósito de João ao escrever o seu evangelho? Verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em seu nome. João escreveu o seu evangelho para que você e eu creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, Jesus é Deus. Esse seria um momento natural para concluir o evangelho aqui em João 20, verso 31. Porém, tem mais um capítulo no evangelho, capítulo 21, que fala deste encontro na Galileia. Pedro sugere que passem uma noite no lago. Parece que os velhos tempos voltaram. Depois que Jesus morreu, eles ficaram desanimados e voltaram a pescar como antigamente. Mas naquela noite não pegaram nenhum peixe. De manhã, um estranho apareceu ali na praia e disse para jogarem a rede do lado direito do barco. Eles pegaram tantos peixes que não conseguiam puxar a rede, 153 grandes peixes. Lembrando isso do início do ministério deles. João, o discípulo amado, reconheceu que era Jesus. Foi o primeiro que conheceu que era Jesus. E ele disse para Pedro: é o Senhor. E então Pedro se jogou na água e nadou até a praia. Jesus fez 3 perguntas para Pedro. 3 vezes ele perguntou: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Queridos, Pedro negou Jesus 3 vezes. E por 3 vezes Jesus pediu que Pedro afirmasse o seu amor por ele. Nesse encontro na Galileia, Pedro não era mais o mesmo. Ele tinha passado pela triste experiência da humilhação, negando Jesus 3 vezes. E agora Pedro não estava mais confiante em si mesmo. Agora o ponto de referência de Pedro era Jesus. Queridos, algumas pessoas observaram que Jesus, ao perguntar para Pedro: tu me amas?, usou o verbo grego agapao. Mas Pedro, quando respondia: eu te amo, mestre, ele usava o verbo grego filéu, que significa amar como a um amigo. Porém, agapao significa amar em qualquer circunstância. O verbo agapao é o verbo que define o amor de Deus por nós. Por isso, Deus exige que você o ame também com este mesmo verbo agapao, que é o amor divino, que não depende das circunstâncias, seja na doença ou na saúde, no emprego ou no desemprego, na perseguição ou na liberdade. Deus exige que você o ame acima de tudo, assim como Jó, que disse: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. O verbo agapao define o amor de Deus, e é o amor que Deus quer implantar no seu coração. Por isso ele usou este verbo para perguntar para Pedro: tu me amas, Pedro? E Pedro respondia com o verbo filéu. Filéu significa amor de um amigo, significa o amor fraternal. Mas
Jesus Cristo exige de você, como exigiu de Pedro, um amor mais profundo, um amor que vem do alto, um amor que não vem somente de amizade, é o amor que me possibilita amar também os meus inimigos. Somente o verbo agapao, que vem de Deus, permite que você ame os inimigos, ame aqueles que aborrecem você. A resposta de Pedro agora era uma resposta centralizada na humildade. Pedro disse: tu sabes todas as coisas, mestre, tu sabes que eu te amo. Como a memória da sua traição sempre assombrava a mente de Pedro, é provável que Pedro tenha usado uma palavra inferior como o verbo filéu para expressar sua humildade, evitando reivindicar muito para si mesmo. Foi essa humildade que Jesus reforçou e que se tornou crucial para restaurar Pedro ao ministério. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu. A restauração de Pedro e o seu papel como líder na igreja são evidências de que Jesus Cristo ressuscitou. Seria bastante difícil explicar a preeminência, a importância de Pedro, se o próprio Cristo não tivesse restaurado o ministério de Pedro na presença de todos os outros discípulos. Por isso, Pedro foi afirmado diante de todos os discípulos como um líder. Jesus demonstrou diante de todos que Pedro estava perdoado. E Jesus honrou o arrependimento e a humildade de Pedro. Hoje Jesus olha para você, meu querido irmão, e Jesus pergunta a mesma coisa: você me ama? Você me ama? E Jesus quer que você o ame com o verbo em grego agapao, um amor incircunstancial. O amor que existia no coração de Jó, que depois de perder todos os bens, depois de perder todos os filhos, ele se lançou no pó e disse: Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o Senhor. Ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer colocar este amor no meu coração, no seu coração. Um amor que resiste às provações, um amor que resiste às traições, um amor que nos possibilita amar até os inimigos. Que Deus derrame sobre você, através do Espírito Santo, esse amor verdadeiro. Aleluia! Na parte de segunda-feira, mantendo os olhos em Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler então em João capítulo 21 e agora o verso 20 a 22. Leia comigo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, era João que estava seguindo Jesus, e que na ceia se recostara também sobre o peito de Jesus. Era João que estava muito próximo de Jesus sempre, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Porque foi João, aquele que estava bem próximo de Jesus, que perguntou para Jesus: quem é que há de te trair? E o verso 21, vendo Pedro a este, ou seja, a João, disse a Jesus: Senhor, o que será deste? Ou seja, Pedro estava interessado em saber qual seria o destino e a sorte de João. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Pedro queria saber do destino de João, mas Jesus disse: isso não tem nada a ver com você. Me siga. Esse é o seu dever, me seguir. Mantenha os olhos em mim e deixe de olhar para João. Meu querido irmão, nós não podemos ficar olhando para os nossos amigos, nossos semelhantes. Nós temos que focar, colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, direcionar os olhos a Jesus, exatamente como Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e vamos ver então os versos 1 e o verso 2. Leia comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Para quem você tem que olhar?
olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, ou seja, à direita do trono de Deus. Queridos, o foco da minha vida, os meus olhos precisam ficar direcionados sempre para Jesus. João 21:18, parece que Pedro estava curioso a respeito da morte de João. Jesus redireciona a atenção do discípulo para uma questão mais importante: seguir a Cristo, sem se preocupar com o que aconteceria com o outro. Agora leia comigo João capítulo 21 e vamos ver os versos 23 a 25. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo, ou seja, João, não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem mesmo ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Este término do Evangelho de João, existem muitas outras coisas, muitos outros milagres, muitas outras ações de Jesus que não foram registradas. Se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, nem todo o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Meu querido irmão, muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse de João. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. Mas Jesus não falou isso. João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria. A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de colocar o foco em outras pessoas, é uma das ideias mais importantes do restante da lição desta semana. Jesus e somente Jesus, nosso Salvador, deve ser o nosso foco. As pessoas, inevitavelmente, irão nos desapontar, nos trair e até mesmo nos magoar e ferir. Mas os seus olhos, meu querido irmão, precisam ficar fixos em Jesus Cristo. E eu quero deixar com você a mensagem de Hebreus, capítulo 12, e o verso 2. Leia comigo. Olhando para Jesus, não é para trás, não é para os lados, mas é olhar para Jesus. Olhar para Jesus é o mesmo que ter relacionamento com Jesus. Você se concentra em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela certeza de que pelo seu sangue ele compraria multidões, milhares e milhões de almas pecadoras seriam compradas pelo sangue de Jesus e ganhas para o reino de Deus. E foi este gozo, foi a certeza desta recompensa que deu ânimo para Jesus Cristo suportar a cruz, desprezando a afronta, e ele ressuscitou e subiu ao céu e se assentou à direita de Deus. Meu querido irmão, o seu desafio é olhar para Jesus, manter os olhos fixos nele, alimentando-se dele, relacionando-se com ele, hoje e para sempre, todos os dias. Aleluia! Na parte de terça-feira, luz e trevas. O mundo está dividido em dois reinos, o reino da luz, o reino das trevas. No reino da luz, Jesus é o Senhor. No reino das trevas, Satanás é o Senhor. Nós somos da luz. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e vamos ler então os versos 4 até o verso 10. Leia comigo. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida e ele é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, ou seja, o planeta Terra, que foi dominado por Satanás. Desde que Adão pecou, o planeta Terra passou a ser dominado, a ser um território de Satanás. Aqui diz, e a luz resplandece nas trevas. Jesus nasceu,
Jesus encarnou, se tornou um de nós. E ele veio como sendo a luz de Deus resplandecendo nas trevas. E as trevas não a compreenderam, porque os que estão no reino das trevas não conseguem entender as mensagens do reino da luz. E o verso 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, se referindo a João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. O Evangelho de João está declarando que João Batista não era a luz, mas que ele veio para testificar da luz, preparar o caminho para Jesus Cristo, testificando de que Jesus é a luz verdadeira. Verso 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus, ao nascer na terra, nasceu como a luz verdadeira que ilumina todos os que nascem neste planeta. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus é a luz. Ele é o sol da justiça, como diz lá em Malaquias capítulo 4. O sol da justiça trazendo salvação debaixo das suas asas. Meu querido irmão, assim como a lua reflete a luz do sol, a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Assim também você e eu, como cristãos, filhos de Deus, nós não temos luz própria. A nossa luz é aquela que vem de Jesus Cristo, o sol da justiça, relacionando-nos com Jesus Cristo, fitando os nossos olhos em Jesus Cristo. Nós recebemos da luz que vem de Jesus Cristo e refletimos esta luz. Não temos luz própria. A luz que refletimos é a de Jesus, e isso exige relacionamento diário e constante com Jesus. O mundo está em trevas. Por si mesma, a humanidade jamais poderia chegar ao conhecimento de Deus. Como as alturas dos céus é a sabedoria de Deus. E que poderás fazer? Mais profunda é a sabedoria de Deus do que o abismo. Que poderás saber? Jó capítulo 11 e o verso 8. Somente Deus pode se fazer conhecido. É Deus que se revela. É Deus que nos entende. Não pense que você consegue entender Deus, mas é Deus que nos entende. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, versos 41 em diante, menciona aqui o reino das trevas, cujo senhor é Satanás. Ele é o pai do pecado. Nós lemos aqui em João 8, 41 a 44. Vós fazeis as obras de vosso pai. Jesus estava falando para os judeus, os líderes judeus. Vocês fazem a obra do pai de vocês. Chamou-os de filhos do diabo. Isto foi uma declaração muito pesada. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição? Esta insinuação feita pelos líderes judeus fazia referência ao nascimento de Jesus, que foi gerado antes de Maria ter qualquer relacionamento sexual com José. Maria se achou grávida pelo Espírito Santo e eles colocaram em dúvida esta concepção miraculosa de Jesus Cristo, sugerindo que Jesus Cristo nasceu de prostituição. Por isso eles disseram, nós não somos nascidos de prostituição. Em outras palavras, você nasceu de prostituição. Aqueles líderes judeus disseram, nós temos um pai que é Deus. E Jesus Cristo disse, não, o pai de vocês não é Deus. Vocês são filhos do diabo. Isso está no verso 44. Aqui Jesus foi claro e taxativo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Eles eram membros da igreja, eles eram líderes da igreja, mas eles eram filhos do diabo. Jesus está dizendo, não está falando de ateus, de incrédulos, de pagãos. Jesus está falando com líderes da igreja verdadeira daquele tempo. Ou seja, ser membro da igreja não significa muita coisa. Por quê? Muitos podem ser membros da igreja e não conhecer Deus, não ter um relacionamento com Deus, como aconteceu
com os líderes judeus daquele tempo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu querido irmão, as palavras de Jesus foram duras para serem ouvidas e assimiladas. Nós somos filhos de quem? De Deus ou do diabo? Você e eu temos por pai a quem? Muitas vezes podemos ser membros da igreja, mas vivemos fazendo a vontade nossa. Quem vive fazendo a vontade própria é filho do diabo, porque está fazendo não a vontade própria, está fazendo a vontade de Satanás. Queridos, quando nós conhecemos Jesus, quando nós somos gerados pelo Espírito Santo, nós não vivemos para fazer a nossa própria vontade, seja no comer, no beber, no vestir, seja no escolher programas na televisão, seja em qualquer aspecto da nossa vida. Não vivemos para fazer a nossa vontade. A nossa vontade morre para que impere na nossa vida a vontade de Deus. Qual é a vontade de Jesus para a minha vida? Qual é a missão de Jesus para você e para mim? O que Jesus quer que você faça? O desejo de fazer a vontade de Deus é uma evidência de que nós fomos tirados do reino das trevas, onde cada um busca fazer a sua própria vontade, seguir os ditames da sua própria consciência. Mas no reino da luz, onde Jesus é o Senhor, nós vivemos para fazer a vontade do nosso Jesus, a vontade do nosso Pai Celestial. Somos das trevas ou somos da luz? Lembre-se que a luz que Jesus derrama sobre você, ela não é estática, ela é dinâmica, ela é progressiva. Por isso, diariamente, você tem que sustentar um relacionamento com Jesus Cristo. Mantendo este relacionamento diário com Jesus, a luz que vem de Jesus Cristo, que é dinâmica, que é progressiva, continuará sendo derramada sobre você. E ela vai continuar iluminando a sua vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, teologia de cima ou de baixo? Uma teologia do alto ou uma teologia humana? João capítulo 4, abra sua Bíblia, João capítulo 4, vamos ler então os versos 46 a 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fez o vinho, e havia ali um oficial cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Meu querido irmão, a teologia humana quer entender Deus. A teologia humana depende de milagres para crer em Deus. Mas a teologia do alto, a teologia que vem de Deus, não depende de milagres. É óbvio que quanto menor o relacionamento com Jesus, é óbvio que quanto menor é o seu conhecimento de Deus, maior é a necessidade de milagres. Maior é a necessidade de ações miraculosas de Deus para que você creia. Você depende dos milagres para crer. Esse alto funcionário público, mencionado aqui em João capítulo 4, ele estava com o filho à morte. E ele pouco conhecia de Jesus. Ele pouco relacionamento tinha com Jesus. Ele estava colocando a cura do seu filho
como um requisito para crer em Jesus Cristo. Deus entende. Deus entende porque é assim que a gente começa a conhecer a Deus. No começo, nós dependemos de milagres. Como, por exemplo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, depois dos 430 anos na escravidão egípcia, eles estavam ignorantes de Deus e eles precisavam de milagres para crer em Deus. Por isso Deus realizou tantos milagres. Mas, depois de uma íntima comunhão com Deus, íntimo relacionamento com Jesus Cristo, Deus ainda fará milagres, mas nós não dependemos mais dos milagres para crer, para depositar nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, porque quer Ele cure ou não cure, quer Ele resolva os problemas da forma como nós desejamos ou não resolva, nós teremos uma fé igual a de Jó, que disse: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Essa é uma teologia que vem do alto, que se fundamenta na palavra que saiu da boca de Deus. Quer você entenda Deus, quer você não entenda Deus. Não importa o entender Deus. O importante é que Deus entende você. Aquele homem se aproximou de Jesus Cristo como a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse o seu filho. É assim que muitas vezes nos aproximamos de Deus. E Deus não nos despreza, mesmo que ainda estejamos dependendo de milagres. Jesus não desprezou este alto oficial público porque estava exigindo no seu coração a cura do filho para crer em Jesus. Deus nos entende. A teologia que vem do alto, a teologia que vem de Deus, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete. Nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras é o Espírito Santo. Ouvir a palavra de Deus vai além de absorver as informações. Significa fazer a vontade de Deus. Parece que existe no coração do filho sincero de Deus o desejo, sim, de fazer a vontade de Deus antes de entender a vontade de Deus. Você não precisa entender a vontade de Deus. Você precisa somente estar disposto a fazer a vontade de Deus. E essa disposição de fazer a vontade de Deus, seja qual for essa vontade de Deus, esse desejo já presente no seu coração o habilitará para entender melhor a vontade de Deus. Tem que existir no coração o desejo de fazer a vontade de Deus antes de entender a vontade de Deus. A teologia humana espera por milagres para poder entender melhor e crer. Mas a teologia do alto, essa que vem de Deus, ela crê na palavra que saiu da boca de Deus antes de entender. Quando Deus diz para você não comer isso, não comer aquilo, não beber isso, não beber aquilo, você não precisa entender por que Deus está pedindo isso. Somente obedeça, creia na palavra de Deus. E quando você crê, você começa a entender. Primeiro é crer, para depois entender. Foi isso exatamente que Jesus falou para Tomé. Tomé, depois de ver Jesus, depois de tocar nos sinais nas mãos de Jesus, se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus Cristo disse para Tomé: porque viste, creste. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ou seja, o crer vem em primeiro lugar. O entender vem depois. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, dando para você a teologia que vem do alto, que é o crer na palavra que saiu da boca de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, permanecendo em Jesus. Isto é salvação, permanecer em Jesus. Aqui diz em João capítulo 12, verso 32. Abra sua Bíblia. João capítulo 12 e o verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando Jesus disse atrairei todos a mim, esse todos inclui a mim e inclui você. Jesus nos atrai a todos. Ele é um imã universal
que atrai as pessoas. Onde você pregar Jesus, onde você anunciar Jesus, onde você exaltar o nome de Jesus, você vai converter almas, vai converter pecadores, porque Jesus atrai a todos a Ele. Em João, as pessoas que se encontraram com Jesus tinham duas reações: aceitavam a luz e cresciam na fé, ou então rejeitavam a luz e se aprofundavam na cegueira espiritual. Todos se depararam com Jesus e fizeram escolhas em relação à verdade e à luz que ele trouxe. Por exemplo, Nicodemos encontrou-se com Jesus e abraçou a luz que trouxe para ele salvação. A mulher samaritana, o oficial do rei, o paralítico junto ao tanque de Betesda, os 5.000 que foram alimentados com pães e peixes, os irmãos de Jesus, os líderes, o cego de nascença, Maria, Marta, Pilatos, entre outros. Muitos se encontraram com a luz verdadeira. Mas como Pilatos, muitos deram as costas para a luz. Porque Pilatos deu as costas para Jesus, mesmo querendo libertar Jesus, não esperou para ouvir a resposta que Jesus daria. Quando ele perguntou o que é a verdade, Jesus teria respondido, mas ele não esperou a resposta. Por isso tomou uma decisão errada. Meu querido irmão, neste exato momento, você está fazendo uma decisão de abraçar a luz, abraçar Jesus Cristo ou dar as costas para Jesus. Permanecer em Jesus Cristo é salvação. A salvação não é complicada. Depende de relacionamento com Jesus. Se estamos em Cristo, dependendo dele, vivendo dele, alimentando-nos da palavra dele, se nós temos um relacionamento diário com ele, de íntima oração, de confissão dos nossos pecados, se nós permanecemos assim em Jesus, nós estamos salvos. A teologia humana, ela se inicia com argumentos humanos, visando determinar e examinar a existência e a natureza de Deus. Eles somente querem obter informações de Deus. Essa é uma teologia humana, mas a perspectiva humana é decaída, é falha, é preconceituosa, é colocada acima da visão divina, que é santa, perfeita e onisciente. A teologia humana desencaminha as pessoas e ainda fará isso quando a sabedoria humana, buscando substituir a divina, tentará impor a falsa adoração. Mas a teologia do alto, a que vem de Deus, ela se concentra na palavra que saiu da boca de Deus. E o segredo para desenvolver a crença em Deus é manter-se ligado a Jesus humildemente. Humildemente você tem que se aproximar de Jesus cada manhã, cada momento do dia, cada noite, e dizer: Senhor Jesus, eu posso não entender, mas eu creio que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Eu confesso a Ti os meus pecados. Eu creio no Teu sangue expiatório que me purifica dos meus pecados. Meu querido irmão, manter os olhos fixos em Jesus, como diz Hebreus 12, verso 2. E como disse Jesus em João capítulo 15, abra sua Bíblia agora em João capítulo 15 e vamos ver os versos 1 até o verso 11. Eu sou a videira, Jesus está falando, a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. O lavrador é aquele que planta, portanto foi Deus o Pai que plantou a videira verdadeira aqui na terra, foi Ele que enviou o Filho para morrer por você e por mim. Verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ou seja, se você está ligado a Jesus, se você permanece em Jesus, você vai dar cada vez mais fruto. Você não vai ser infrutífero, nem mesmo na aposentadoria. Meu querido irmão, eu louvo a Deus porque na minha aposentadoria, Deus nos mandou aqui para viver na fazenda, longe de qualquer igreja. Não temos igreja adventista próxima da nossa fazenda. A mais próxima está a 120 quilômetros. Nós pensamos inicialmente que seria o momento final da nossa vida aqui, mas Deus tinha uma missão aqui para nós. Nós estamos aqui com um grupo de cerca de 40 crianças, quase 40 crianças e 30 adultos. Queridos,
nós continuamos sendo frutíferos. Mas por quê? O poder está em nós? Não, obviamente que não. O poder está em Jesus Cristo. Basta você se relacionar com Jesus. Você se mantém ligado à videira verdadeira. Você é um ramo. E como ramo, você vai ser um ramo frutífero. Por isso, estamos produzindo. Aqui diz o verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Está vendo a ênfase que Jesus dá? Relacionamento. Se mantenha agarrado a mim, dependendo de mim. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Está muito claro o que Jesus está falando. Você, como uma vara, como um ramo da videira verdadeira, tem que estar ligado a Jesus Cristo, pela oração, pelo estudo da palavra e pelo testemunho. Queridos, este é o segredo. São 3 coisas que nós precisamos fazer se nós queremos nos manter ligados à videira verdadeira, permanecer em Jesus Cristo. É pela oração 24 horas no dia, 7 dias na semana, orar sem cessar e também estudo da palavra de Deus diariamente, mas somente estas 2 coisas não farão de você um cristão vitorioso. Nós, além de orar, nós precisamos, além de estudar a Bíblia, nós também precisamos testificar, trazer pessoas para Jesus. Porque esta é a evidência de que a vara está ligada na videira verdadeira. Se a vara não produzir frutos, é porque ela não está ligada à videira verdadeira. Por isso nós não poderemos separar estas 3 coisas. Estudar a palavra de Deus, orar constantemente e trazer pessoas para Jesus. É o testemunho, é a evidência pública, visível, de que a vara está ligada ao tronco da videira, recebendo seiva, recebendo o Espírito Santo, cada momento, cada dia. Meu querido irmão, o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus coloca aqui a lei do tudo ou nada. Com Jesus Cristo, tudo nos será possível. Mas, sem Jesus, nada nos será possível. Se você estiver em mim, tudo será possível. Mas, sem mim, nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia! É a lei do tudo ou nada. Com Jesus Cristo, tudo. Sem Jesus Cristo, nada. Este é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Relacionamento com Jesus Cristo. Como? Como funciona este relacionamento? É um tripé. Oração, orar sem cessar. Louvando a Deus através da oração, confessando os pecados a Deus através da oração e intercedendo por pessoas através da oração. Estudando a palavra de Deus e também testificando, trazendo almas para Jesus Cristo. É isso que vai sustentar a sua fé viva, dinâmica, uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu querido irmão. Permaneça em Jesus Cristo, não tire os olhos de Jesus Cristo, porque Paulo deixou muito claro, Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus. É para Ele que você tem que olhar de madrugada, ao amanhecer o dia, ao anoitecer, durante o dia, quando está trabalhando, olhando para Jesus, orando todo o tempo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É Jesus Cristo o começo da nossa salvação, é Jesus Cristo que sustenta a nossa salvação e é Jesus Cristo que vai consumar, vai completar a obra. É Jesus Cristo quem justifica, é Jesus Cristo quem nos santifica e é Jesus Cristo que nos glorifica. Tudo isso é feito através do Espírito Santo
sendo derramado sobre você, meu querido irmão. Que você seja uma habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, e que você resplandeça Jesus. Nós somos a luz do mundo, como Jesus disse em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo no sentido de que nós refletimos a luz que vem de Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por Jesus Cristo, o sol da justiça. Obrigado por Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Que o Senhor nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus, permanecendo na videira verdadeira, e que os frutos apareçam para a glória do nosso Deus. Porque Jesus disse, eles verão as vossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Que toda vara que está ligada à videira verdadeira receba a seiva do Espírito Santo e produza frutos para o reino de Deus. Derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.